Portanto, prestígio e importância de um tribunal não podem ser medidos em pesquisa de opinião pública, porque o nosso papel, o papel de bem cumprir a Constituição, importa em alguma medida em sempre estar desagradando alguém. Além do que, o direito não é uma ciência matemática, as pessoas têm percepções diferentes e, portanto, a legitimidade de um tribunal não se confunde com popularidade de um tribunal. Aliás, se há uma maneira na vida de a gente não agradar ninguém, é querer agradar todo mundo. Portanto, cumprimento meu querido amigo Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, que acaba de chegar. Sem mencionar, só para fazer uma pausa amena, que a interpretação não é, como eu disse, uma ciência matemática. Existem visões de mundo, existem mais formalistas, existem pessoas que têm mais preocupação com a realização da justiça no caso concreto, mas acho que nós estamos institucionalmente muito bem. Olho para o mundo e aí ultimamente ando mais preocupado com o mundo do que propriamente com o Brasil, com guerras que nós achávamos que tinham ficado em vidas passadas e que continuam a nos assombrar. Eu queria falar muito brevemente sobre 3 temas que eu acho que vão pautar a vida de todos nós, inclusive de todos os empresários que aqui estão. Eu queria dizer que eu sou um ator institucional, não sou um ator político. Vira e mexe, a gente sofre a crítica de participar de eventos como esse. Eu queria dizer que eu converso com as comunidades indígenas, eu converso com os advogados, converso com o Ministério Público, converso com o agronegócio, converso com estudantes, com todos os setores da sociedade. E parece bem, quando a gente conversa com o empresário, tá vendo, está conversando com o empresário. Esse é um preconceito que nós não superamos no Brasil contra a iniciativa privada. Há uma visão ainda antiga e atrasada de que o Estado vai nos libertar. O Estado tem que cuidar de muitos projetos sociais, mas a geração de riqueza vem mesmo da livre iniciativa, do empreendedorismo, de quem corre riscos, e nós ainda não conseguimos verificar, constatar que ser progressista é apoiar a iniciativa privada bem regulada, bem tributada adequadamente, mas superando esse preconceito que ainda existe no Brasil contra o sucesso empresarial. Geralmente, quando uma empresa tem muito lucro, a manchete é crítica, teve tanto de lucro, como se isso não fosse bom, não gerasse emprego, não trouxesse investimentos. O mundo vive 3 situações importantes que eu acho que merecem reflexão, além das guerras. Nós vivemos, ou vivíamos, a 3ª revolução industrial. A primeira do vapor, a segunda da eletricidade e o motor de combustão interna, e a 3ª é a revolução tecnológica, caracterizada pela substituição da tecnologia analógica pela tecnologia digital, que permitiu a universalização dos computadores pessoais, dos telefones celulares inteligentes e da internet, conectando bilhões de pessoas em todo o mundo. E aí criou-se esse admirável mundo novo que o direito tenta ainda captar, caracterizado pela tecnologia da informação, pela biotecnologia, pela nanotecnologia, pela impressão em 3D, pela computação quântica, pela internet das coisas, pelos carros autônomos. Algoritmo vai se tornando o conceito mais importante do nosso tempo. Quando eu e o João éramos mais jovens, nós tínhamos como as empresas mais valiosas do mundo as que exploravam petróleo, como a Exxon e a Shell, as que fabricavam automóveis, como a General Motors e a Ford, ou as que produziam os grandes equipamentos, como a General Electric. Nenhuma dessas empresas é mais hoje uma das mais valiosas do mundo, que são a Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft e Nvidia, essas empresas com os seus novos nomes. Portanto, nós vivemos um mundo totalmente diferenciado que desafia as soluções para o direito de uma maneira geral. Nós já tínhamos essa nova economia do e-commerce, a economia das plataformas de vídeo, do streaming, dos serviços de armazenamento em vídeo, dos sistemas eletrônicos de pagamento, dos sites de notícias e, portanto, esse mundo já estava sendo transformador quando, subitamente, vem ou desabrocha ou se torna visível para o público a revolução da inteligência artificial. De modo que nós estamos entrando na 4ª revolução industrial, que combina a inteligência artificial, a engenharia genética, que está um pouco abaixo do radar, mas vai transformar a vida na humanidade, e a internet, que já está passando da internet das coisas para a internet dos sentidos. Falo 1 minuto sobre a inteligência artificial.
que numa definição simples é a transferência de habilidades humanas para computadores através de softwares, através de programas. A inteligência artificial, no estágio atual, ela vive com dados, objetivos e instruções que emanam de pessoas humanas. A inteligência artificial não tem consciência de si mesma, não tem discernimento do que é certo ou errado, do que é bem ou mal, não tem sequer senso comum. Ela é integralmente alimentada pela condição humana. Surge essa fórmula, porque são diversos os campos da inteligência artificial generativa, que é essa capaz de produzir conteúdo, textos, sons, imagens e falar com a gente, na sua versão mais conhecida, versão comercial mais conhecida, que é o ChatGPT. Há quem compare a transformação da inteligência artificial, que está em curso, com a invenção da imprensa por Gutenberg, em 1455, e o iluminismo, que mudaram a velocidade da circulação do conhecimento e a própria posição da condição humana na Terra, separando a ciência da fé. E acho mesmo que nós vivemos esse momento transformador em que a inteligência artificial trará em todas as áreas de atividade no setor público e no setor privado inovações que incluem melhor capacidade decisória em muitas matérias, porque a inteligência artificial tem capacidade de processar muito mais informações em muito maior velocidade do que o cérebro humano. Isso é uma transformação muito profunda. Educação vai ser impactada pela inteligência artificial e os riscos vêm juntos. Impacto sobre o mercado de trabalho, uma preocupação imensa que nós temos que ter com o uso bélico da inteligência artificial, o risco da massificação da desinformação e muitas outras questões. A mais grave delas se chama singularidade. Eu vou gastar 1 minuto com ela e já caminhando aqui para o meu fim, aqui é a singularidade. A singularidade é um temor de que a inteligência artificial possa desenvolver consciência de si própria e ter vontade própria. Se isso acontecer, parece um filme de ficção científica, e até se isso acontecer, é ela que vai dominar o mundo, porque tem capacidade de processar muito mais informações em maior velocidade. Os cientistas dizem que o risco disso acontecer, da singularidade acontecer, é de só 10%. E aí eu me senti relativamente tranquilo, até que li um artigo do Yuval Noah Harari, em que ele dizia: você entraria num avião se o projetista do avião dissesse que tem 10% de chance de ele cair? E aquilo acendeu uma luz amarela. E eu li um experimento chamado AlphaZero, em que um computador foi ensinado a jogar xadrez. Havia uma experiência antiga da IBM que o computador foi abastecido com todas as jogadas, com todas as aberturas e ganhou algumas partidas de um grande mestre. Mas agora eles ensinaram apenas as regras para esse computador. E o computador, com as regras, jogou contra si próprio, desenvolveu estratégias e passou a jogar com os grandes mestres e ganhava todas, com aberturas e jogadas que ele não tinha sido ensinado e que, mais do que isso, eram totalmente incomuns e imprevisíveis. Ou seja, ele desenvolveu uma capacidade de elaborar as próprias estratégias. Isso acende uma luz amarela das potencialidades e riscos da inteligência artificial, que precisa ser regulada. O mundo inteiro está tentando regular a inteligência artificial, mas é um problema muito grande. É a velocidade da transformação, que dificulta a previsibilidade das condutas. Há um projeto no Senado, da autoria de diversos especialistas, encampado pelo presidente Rodrigo Pacheco, mas a dificuldade é que o telefone fixo, aquele pretão que os mais jovens nem conhecem, que a gente colocava numa mesinha com destaque na sala de casa e declarava no imposto de renda, ele levou 75 anos para chegar a 100 milhões de usuários. O telefone celular, esse aqui, segundo meu querido amigo Carlos Aires, aproxima quem está longe e afasta quem está perto, porque você chega numa mesa, está todo mundo olhando no celular. O celular levou 16 anos para chegar a 100 milhões de usuários. A internet levou 7 anos para chegar a 100 milhões de usuários. O ChatGPT chegou a 100 milhões de usuários em 2 meses. O ChatGPT chegou a 100 milhões de usuários em 2 meses. Essa é a velocidade da transformação no mundo que nós estamos vivendo e, portanto, a dificuldade na sua regulação.